Oi pessoal, meu nome é Ana Paula Lerick. Eu vim aqui conversar com vocês sobre como nosso corpo responde ao novo coronavírus. Bom, vamos às perguntas que nós temos para responder e vamos discutindo cada uma delas. Uma questão interessante é como que o anticorpo mata o vírus? Eu gostaria de lembrar que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Que um vírus, para gerar novas partículas virais, obrigatoriamente precisa de uma célula como as nossas células, por exemplo. E, portanto, eles precisam entrar na célula para fazer o seu ciclo viral. Dessa forma, um anticorpo, que a gente chama de anticorpo neutralizante, se um organismo monta uma resposta de anticorpo neutralizante contra o vírus, ele consegue, então, com esses anticorpos, impedir que o vírus se ligue ao receptor na célula, impedindo a infecção. Isso é uma forma excelente de lidar com o vírus. Se ele não consegue infectar uma célula, ele não consegue fazer novas partículas, acabou a infecção. Existem outras possibilidades, que é o vírus ligado a um anticorpo, pode ser reconhecido por outras células do sistema imune, por exemplo, por fagócitos, que são células que têm a capacidade de englobar esses complexos vírus-anticorpo e destruir esses complexos, e dessa forma, potencialmente, eles poderiam ser destruídos. Isso ainda não foi demonstrado no caso de Covid-19, mas é uma possibilidade. Finalmente, além dos anticorpos, eu gostaria de lembrar que existem os linfócitos T, que podem reconhecer, então, células infectadas e eliminar essas células infectadas, então, ajudando no controle da doença e da infecção. Outra pergunta que eu tenho aqui é possível ter a Covid-19 e não desenvolver anticorpos? Sim, é possível. Não deve ser frequente, deve ser raro, mas é possível. Qualquer pessoa exposta a um patógeno qualquer, ou uma vacina, ou um antígeno que for, pode, em alguns casos, não ser capaz de produzir anticorpos contra aquele patógeno, ou vacina, ou o que for. De novo, isso é raro, mas pode acontecer. O que se espera é que a maior parte das pessoas, de fato, desenvolvam anticorpos contra o vírus que causa a Covid. Falando ainda em anticorpos, o que significa ser IgG ou IgM positivo? IgG e IgM são anticorpos, são tipos de anticorpos. E um indivíduo que é IgG ou IgM positivo, como se tem pesquisado nesses testes sorológicos que têm sido usados agora para a Covid, é um indivíduo que foi exposto ao vírus e que desenvolveu uma resposta adaptativa contra esse vírus. Então, se ele não marcar mais nada, pelo menos ele marca exposição ao vírus. Além disso, dependendo do tipo de anticorpo, por exemplo, se for uma IgG neutralizante, esse indivíduo pode estar protegido de infecções ou de reinfecção por esse vírus. E o que significa o paciente ser IgM e IgG positivo ao mesmo tempo? De fato, tem se observado que pacientes, não após a infecção, mas após a detecção de sintomas, apresentam IgG em aproximadamente 20 dias, então, da detecção dos sintomas, enquanto que a resposta IgM parece variável. Às vezes ela vem antes da resposta IgG, às vezes ela vem junto e às vezes depois. Isso é no mesmo estudo. Qual é o normal? O normal que se espera é que, normalmente, as pessoas expostas a um antígeno ou patógeno responda primeiro com uma resposta IgM, com pouca IgG, e depois uma resposta, se for IgG, mais predominante, IgG. Nesse caso, como os estudos não mostram o momento exato da infecção dessas pessoas, é difícil dizer que a resposta apareceu primeiro. O que é possível dizer é que a resposta parece mista,
durante o tempo em que ela foi medida. Então, níveis positivos, tanto de IgG quanto de IgM simultaneamente. Normalmente, contra infecções virais, a resposta de IgG é mais eficaz, embora existam relatos de IgMs neutralizantes contra vírus. Mais uma pergunta seria: pessoas com IgG positivo, então pessoas que já montaram uma resposta tumoral IgG, ainda são capazes de transmitir o vírus? O que se tem observado nos estudos? O que se tem observado é que, conforme os níveis de IgG aumentam, a carga viral, ou seja, a detecção do genoma viral, cai bastante. Então, provavelmente, o indivíduo que faz IgG e teve redução da carga viral tem menor chance de transmitir esse vírus para outras pessoas. Como eu falei no começo, ainda não se sabe exatamente a carga viral necessária para transmissão ou para o disparo da doença. Mas, quanto menor a carga viral, ou seja, quanto menor o número de partículas, provavelmente menor a chance de transmissão. Então, indivíduos que são IgG positivos provavelmente têm menor chance de transmitir o vírus para outros indivíduos. Mais uma questão: a vacinação para qualquer outro patógeno pode interferir na resposta ao coronavírus? Não deveria. Em indivíduos que são clinicamente saudáveis, isso deveria ser absolutamente independente. Então, a resposta contra um antígeno ou a uma vacina deveria ser específica para aquela vacina e não deveria interferir em outras. Isso é o que mais provavelmente aconteceria, não interferência. A proteção contra o vírus é duradoura? Novamente, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder nesse momento, porque essa é uma doença nova, então não existe segmento muito longo dos indivíduos que foram infectados. Existem sim vários estudos mostrando que as pessoas infectadas fazem respostas humorais com produção de anticorpos, que uma parte dessas respostas pode ser protetora do tipo neutralizante, que eu expliquei anteriormente, mas esses estudos foram conduzidos por semanas ou poucos meses, não são estudos muito longos. Então, mais tempo vai ser necessário para que isso seja de fato estabelecido e determinado. Por hora, existem estudos, por exemplo, com pacientes convalescentes, então pacientes que foram infectados, ficaram doentes e depois se recuperaram, mostrando que esses pacientes têm não só resposta de anticorpos contra o vírus, que uma boa parte desses pacientes consegue fazer também a resposta de linfócitos T contra o vírus, essas respostas são correlacionadas, mostrando então que alguma proteção existe. Se ela é duradoura, nós vamos saber no futuro. E finalmente, o que acontece com o nosso corpo no caso de uma reinfecção? Então, se o nosso organismo for infectado numa data futura pelo mesmo vírus, o que aconteceria? Um estudo conduzido na China com 13 pacientes mostrou que esses 13 pacientes que tiveram Covid, todos eles produziram anticorpos contra o vírus, que 12 deles produziram anticorpos neutralizantes, então aquele anticorpo que é capaz de se ligar no vírus e impedir que o vírus entre nas células, e que durante esse período, esses anticorpos, que era um período de algumas semanas, que esses anticorpos estavam presentes. De novo, não sabemos se daqui a 5 anos isso ainda vai ser verdadeiro. Isso vai ter que ser testado e eventualmente nós vamos saber. Essa pergunta vai ser bastante importante também quando forem testadas as vacinas. Eventualmente as vacinas também vão ser testadas e nós esperamos conseguir uma resposta duradoura e persistente de proteção das pessoas contra a Covid-19. Pessoal, era isso por hoje. Eu agradeço a atenção de vocês.
Agradeço muito à equipe do Covid Verificado, que tomou essa grande iniciativa de trazer informação para todo mundo. Fiquem bem, fiquem saudáveis.